Olá, sou Amanda Anastácio, estarei com vocês nesse segundo momento, abordando a disciplina de gestão escolar e não escolar. Então, nesse momento, nós estaremos trabalhando o papel do pedagogo na articulação do conhecimento. Então, anteriormente, no primeiro momento, nós falamos alguns aspectos do que seria a gestão escolar, o que seria a gestão não escolar, o que é educação formal, educação não formal, educação informal. É importante que vocês tenham definidas essas diferenciações para que vocês consigam contextualizar essa disciplina. No primeiro momento, nós abordamos a importância da educação não formal e a importância no contexto social. Então, desde a década de 60 e 70, houve um clamor para que adequasse essa educação no cotidiano do indivíduo, não apenas no aspecto educacional, escolar, dentro de sala de aula. Nesse segundo momento, nós iremos falar sobre o papel do pedagogo na articulação do conhecimento. Dividimos a disciplina em dois momentos para que fique mais fácil a aprendizagem de vocês. Então, no primeiro momento, a gente faz uma contextualização do que seria essa educação fora de sala de aula, bem como nós analisamos alguns aspectos sucintos sobre a praxis, segundo a visão freiriana, e nesse segundo momento nós vamos trabalhar o papel do pedagogo. E é importante, desde já, que vocês tenham essa criticidade do papel do profissional que vocês estão formando. Em breve serão pedagogos, mas eu espero que de fato vocês consigam contextualizar uma reflexão crítica do papel e da relevância do pedagogo do contexto social de transformação. A pedagogia entre o passado e a contemporaneidade. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos de reorientação frente ao fenômeno educativo hoje. Percebemos que muitos foram os avanços, de fato, na educação, das práticas educativas, muitas modificações que tentaram, ao longo dos anos, se adequar à realidade do contexto social. No entanto, muito precisa ser feito. E é, nesse momento, a importância da visão do pedagogo. O principal, na verdade, peça principal como agente transformador. E é necessário que vocês façam uma reflexão de quais profissionais serão no futuro. Se vocês estão preparados para esse desafio. A escolha da profissão é belíssima. A profissão do pedagogo, a profissão da pedagogia é a única que não pode ser delegada. Nós percebemos que, durante décadas, muitas profissões elas foram extintas. Mas a profissão do pedagogo, ela será sempre necessária. Porque a educação, ela é necessária em todo o contexto, todo momento da humanidade. A ação docente, portanto, é o elemento catalisador de todo o processo de formação do profissional de educação, a partir de ciências que darão suporte aos processos de formação humana. É importante que vocês sejam conhecedores da dimensão, da responsabilidade que vocês terão quando saírem da faculdade. É necessário que vocês tenham dimensão da complexidade do processo educativo e de que vocês, enquanto atores transformadores, precisam se reinventar. Não apenas por esse momento atual. De fato, vocês estão, inclusive, beneficiados por estar atravessando um momento de faculdade, de conclusão de curso, num momento tão difícil em que o mundo se encontra. Por que beneficiados? Porque, na verdade, nós precisamos sempre estar prontos para mudanças. Nós passamos diariamente por processos de transformações e muitas vezes nós não estamos preparados. E através desse momento que vocês estão vivenciando, de aulas EAD, esse movimento de se reinventar da educação, e vocês estão como telespectadores, mas daqui a algum momento vocês estarão como atores desse momento de transformação. E é importante que vocês se reinventem, que desde já vocês analisem, que vocês reflitam sobre a profissão, que vocês reflitam qual profissional vocês querem ser. É a partir da docência, a natureza de suas funções, que se materializa o trabalho pedagógico, com suas múltiplas facetas, espaços e atores.
Nós vamos falar da importância da pedagogia, da importância da atuação do pedagogo, mas nós iremos ressaltar, de acordo com a disciplina, no aspecto não formal, no aspecto fora de sala de aula também, certo? Então, existe uma emergência de novos cenários e práticas educativas, circunstâncias históricas, desenvolvimento e dinâmicas sociais. Então, essas circunstâncias históricas, como nós abordamos anteriormente, no primeiro momento, as modificações que houveram na história, as rupturas, as fragmentações de sociedade, a forma como a educação foi inserida no nosso contexto, desde a época da catequese, a forma como existia uma educação excludente, bem como a busca de dinâmicas sociais e o desenvolvimento que nós estamos inseridos, é necessário uma adequação da educação. É necessário também um alinhamento e diálogo crítico. É necessário que o pedagogo ele consiga ter um alinhamento de pensamento com o educando. Como assim, Amanda? Vejam só, como enquanto educador eu poderia estar buscando transformação social, uma transformação educativa, se eu não acredito nesse contexto? Como eu posso passar uma informação de educar, de inspirar, de transformar, se eu não faço parte do processo de transformação? Então, e tem que existir, na verdade, um alinhamento do que a sua fala seja a sua prática. E o diálogo crítico é importante que vocês, no contexto de formação acadêmica, compreendam a importância de refletir, de diálogo crítico, de reflexão crítica. No momento que nós estávamos em sala de aula, quando nós estávamos no momento de infância, muitas vezes fatos históricos eram passados para nós de uma forma muito lúdica. Existia o quê? Existe uma descoberta, o Brasil foi descoberto. E quando nós fomos amadurecendo, quando chegamos muitas vezes numa graduação, numa faculdade, existiu uma modificação do nosso pensamento. Nós fomos percebendo ao longo do tempo que muitos fatos que eram passados para nós durante a infância eram de uma forma lúdica. E a gente começou a ser crítico diante de certos acontecimentos. E é importante que a educação ela seja pautada de um processo metodológico educativo, de docentes preparados para refletirem, de docentes preparados para instigar educandos. E eu gosto muitas vezes de utilizar, na verdade, o termo educador e não professor. Fiz até um questionamento com vocês no momento da nossa aula, onde eu perguntava se vocês queriam ser professores ou educadores. Porque, na verdade, o professor ele apenas transfere o conhecimento. E o educador ele está preocupado com a transformação do indivíduo. Então, é importante que haja esse entendimento para que a gente consiga, de fato, instigar o nosso educando. Gosto também de utilizar o termo educando e não aluno. Por quê? Etimologicamente, o que seria o termo aluno? Aluno é a ausência de luz. E educando, ele está no processo de desenvolvimento. Então, quando nós dizemos que o aluno está com ausência de luz, na verdade, se torna um fato, na verdade, um termo equivocado. Porque mesmo crianças não somos vazios. Quando nascemos, quando nos projetamos no ambiente social ou escolar, nós não chegamos vazios. Nós temos algum conteúdo, desde cultural, desde influências familiares, de valores. Então, nós não somos vazios. E é através do processo educativo que o educador é capaz de moldar esse indivíduo. É através da empatia, é através de princípios de resgate de valores que esse educando, ele começa a compreender que a educação é um processo de formação, mas antes mesmo é um processo reflexivo, crítico. De qual aspecto eu estou inserido? Quem eu sou no mundo em que eu vivo? Qual o meu propósito? Então é muito importante essa reflexão de vocês enquanto futuros educadores, da construção dessa reflexão crítica dos seus educandos. Existe a nova
racionalidade crítica, que eu acabei de comentar com vocês a importância da criticidade, da racionalidade. Então, a educação ela não pode ser passada simplesmente porque precisa ser passada. O aluno, o educando, ele não precisa necessariamente apenas aprender o conteúdo pragmático para ser preparado para uma universidade, para uma faculdade, para um ambiente de trabalho. A educação ela tem que ser além das portas de uma faculdade, de uma escola. A educação ela faz parte de um processo contínuo de aprendizagem, em todo o nosso momento da nossa vida social. E a necessidade de disseminação, internalização dos saberes e modos de ação. Então, é através da construção da teoria pedagógica, de todo o conhecimento enquanto pedagogo, alinhado a um diálogo crítico, uma racionalidade crítica, mas também internalização desses saberes, através de modos de ação, então, onde serão praticados. Então, como esse educador irá colocar em prática o teu conhecimento teórico, aliado ao teu contexto atual, no momento social que ele está inserido, seja no ambiente escolar ou fora do ambiente escolar. A formação dos educadores, ela extrapola o âmbito formal, escolar, abrangendo esferas mais amplas de educação não formal e formal. Assim, a formação profissional do pedagogo pode desdobrar-se em múltiplas especializações profissionais, sendo a docência entre uma delas. No primeiro momento da nossa aula, nós falamos sobre os tipos de atuação do pedagogo fora do ambiente sala de aula, que seria a pedagogia empresarial, a pedagogia em vários aspectos hospitalar, dentre outros, a pedagogia social. E a docência é apenas um dos elementos possíveis que o educador pode estar utilizando no processo formativo enquanto pedagogo. O século XXI é um cenário de novas configurações pedagógicas que criam e recriam diferentes possibilidades de ensinar e aprender. É necessário que consigamos refletir, mas acima de tudo também consigamos pensar em como iremos, enquanto educador, você, enquanto futuro educador, como você vai se adequar nesse contexto social do século XXI, onde precisa recriar. A educação, ela não precisa apenas ser reorientada ou ressignificada, ela precisa de fato ser transformada. Na verdade, isso vem desde as décadas de 50, 60, percebe-se que o processo educativo, ele não é, na verdade, pelo menos no Brasil, um processo de fato eficaz, muitas vezes. O indivíduo, o educando, ele é preparado apenas para uma sala de aula, ele não é preparado para a vida. O educando, ele não consegue, através dos processos educativos, administrar, muitas vezes, a construção de valores, a construção de sentimentos. E é importante que você consiga encontrar meios de como eu vou me reinventar enquanto profissional nesse século. Então, esse atual momento que nós vivemos de pandemia, percebe-se a necessidade de reinventar de todas as profissões, quiçá do educador, que, como muitas vezes falei para vocês, ele é o ator responsável, ele é a mola propulsora responsável de qualquer transformação social, porque é através do que ele reflete e ele instiga e repassa para o educando que é possível se falar em transformação educacional e processo educativo. E qual a relevância da educação não formal? Quais são as características dessa educação que eu venho falando para vocês nesse momento da disciplina, que seria fora das salas de aula? Então, ela possibilita um aprendizado quanto a diferenças. Aprende-se a conviver com os demais. Socializa-se em respeito mútuo. Então, percebe-se a dificuldade em sala de aula da inclusão. Então, muitos profissionais, eles não são preparados para a inclusão.
A lei, ela surge dizendo que precisa haver a inclusão de crianças especiais dentro da sala de aula. No entanto, esses profissionais não são preparados, muitas vezes são qualificados, né? E por não serem preparados, eles também não conseguem promover um convívio, uma conexão, um equilíbrio entre os próprios colegas na sala de aula, por haver diferenças. Então é importante no processo não formal, porque aqueles profissionais que estão inseridos, existe uma interdisciplinaridade, são profissionais de diversas áreas, são pedagogos de diversas áreas que são, na verdade, eles conseguem trazer a aprendizagem de convivência com os demais. É um momento que ele sai das regras da sala de aula e ele vai para um momento de ludicidade, um momento de convivência. Seria muito bom, na verdade, se nós conseguíssemos trazer o contexto de uma educação não formal, dessa forma lúdica, dessa forma de desenvolver o indivíduo, de trazer a questão do respeito mútuo, da construção dessa dignidade desse indivíduo fora de sala de aula, dentro do contexto de sala de aula. Mas muitas vezes, por existir um engessamento ou regras específicas, ou muitas vezes pela desvalorização do profissional dentro de sala de aula, não consegue, na verdade, trazer essas características que são inerentes da educação não formal. Outra característica importante é a adaptação do grupo a diferentes culturas, o indivíduo ao outro, trabalha o estranhamento. Então, todos somos únicos. O Brasil, ele é conhecido como justamente diversidade cultural, de etnias. Então, como isso é feito, muitas vezes, dentro de sala de aula? Será que os professores estão preparados para trabalhar emocionalmente os bullying que existem dentro de sala de aula? Será que os professores estão preparados para trabalhar esse estranhamento, muitas vezes, de choque de cultura? E a educação fora de sala de aula não formal, ela possibilita a continuidade, né, dessas relações humanas, a construção da identidade coletiva de um grupo. É muito importante. Então, quando nós falamos em alguns dos aspectos que está inserida a educação não formal, nós falamos também das ONGs, né, as organizações não governamentais, que desenvolvem projetos fantásticos. Existe um projeto chamado Lona, se eu não me engano, que ele é em São Paulo, que ele trabalha com crianças de várias comunidades com a ludicidade de circo, de malabarismo, de balé, de canto. Eles trabalham uma formação humana voltada para o contexto de diversidade cultural. E é muito importante porque justamente reforça essa construção coletiva de grupo. Então, o espaço sala de aula é importante? Logicamente que sim, mas ele não é o único. Bem como o balizamento de regras éticas relativas às condutas aceitáveis socialmente. Então, desde quando o homem deixa de ser nômade, que ele começa a viver em grupos, em coletividade, começa a existir uma adequação de convivência. Então, começa a existir leis, códigos de leis, códigos de ética, de como deve me comportar diante do grupo. Então, determinados aspectos são proibidos. Então, é uma forma de regular. E, através do processo educativo não formal, existe a possibilidade de realizar essas éticas de coletividade, esse momento de resgate de valores humanos. Existe uma maior conexão entre esses valores, na verdade. Articular a educação em seu sentido mais amplo com o processo de formação do indivíduo como cidadão, ou articular a escola como a comunidade educativa de um território. É uma urgência e uma demanda sociedade atual e uma necessidade da pedagogia social. Então, é mais do que uma urgência, é um contexto que exige, na verdade, um alinhamento entre escola, família, sociedade. Vivemos tempos chamados, segundo Bauman,
de tempos líquidos, de relações líquidas. As pessoas elas não conseguem mais, muitas vezes, conversar olho no olho, que nessa pandemia, né? Hoje ainda está bem mais difícil essa convivência, esse contato. Mas nós percebemos com os meios digitais, cada vez mais as relações elas se tornaram fragmentadas. Então as famílias, diante da era capitalista, então, os pais saem muitas vezes do seu ambiente, né, de casa para trabalhar, e os filhos ficam na escola, e muitas vezes os pais querem que esses filhos sejam educados. E na verdade, o contexto educativo ele tem que ser desde a família. Como nós vimos na Constituição Federal, a educação ela tem que iniciar desde a família. A educação ela é construir conhecimento, gerando a possibilidade de colocá-los em prática. Como diz Freire, precisamos alinhar a nossa teoria com a nossa prática. O Dia do Pedagogo ele é comemorado no Brasil em 20 de maio. Foi instituído pelo decreto 2015, com o intuito de ter um dia para chamar a atenção sobre a importância das pedagogas e dos pedagogos para o desenvolvimento das crianças. Então, cada década percebe-se que as legislações brasileiras, as modificações no aspecto da educação, ela tenta modificar, ela tenta, infelizmente, atualmente eu estava verificando uma pesquisa e diz que o Brasil é um dos países que está em último lugar, na verdade, de valorização do profissional da educação. E talvez seja um dos motivos que a educação ela não consegue, de fato, existir uma transformação eficaz. Mas aí eu pergunto novamente a vocês, a partir do momento que vocês optaram pelo curso de pedagogia, acredito que vocês têm uma grande missão. A pedagogia ela é a missão. O pedagogo ele é o responsável por todo o processo social, valorativo. Então, de fato sabemos que não existe uma valorização como deveria, como em outros países, por exemplo a China, países que a valorização do pedagogo é igual à valorização de um médico. Então, eles curvam, na verdade, as crianças curvam para o pedagogo. E é interessante a gente trazer a questão, a analogia, na verdade, com o aspecto cultural de países, é justamente isso. Então, a valorização do que é educação, né? A valorização do indivíduo. Então, cada país, ele traz uma conjuntura de valorização dos profissionais. Infelizmente, no Brasil, não existe. Mas, no entanto, a valorização, principalmente financeira, do pedagogo, ela está muito atrelada com quem é esse pedagogo, do que ele busca, quais os propósitos dele na educação. Então, um pedagogo que busca uma educação continuada, que busca uma especialização, com certeza ele consegue ter uma melhor proposta de mercado, uma melhor proposta financeira, porque, na verdade, busca-se profissionais qualificados, principalmente na área da educação. Estamos num momento não apenas como era antes, né, os cursos normais, os magistérios, mas hoje existe uma qualificação, porque o educador ele lida diretamente com vidas, ele precisa se adequar ao processo cultural de transformação que ele vive. Então é muito importante que vocês compreendam a necessidade que vocês precisam de fato ser valorizados, mas vocês precisam também buscar conhecimento, buscar sempre mais conhecimento. Nós somos eternamente seres inacabados. E a educação, como processo, né, evolutivo de transformação do indivíduo, é fundamental a participação ativa de grandes pedagogos desse processo, né? Tem uma frase do Pitágoras que ele diz: educai as crianças e não será necessário punir os homens. E é uma grande realidade. Como está a pedagogia e os desafios atuais? As dificuldades enfrentadas nos processos de fragmentação das relações. Então, falamos anteriormente
que nesse processo capitalismo que estamos inseridos, muitas vezes os pais transferem a responsabilidade educativa para os educadores. As crianças, elas vêm passando cada vez mais, os jovens, por crises, né? Estamos aí nesse mês reforçando o Setembro Amarelo, onde fala sobre a questão do suicídio, tão presente, na verdade, no nosso contexto, né? Da juventude, das crianças. Então, existe uma fragmentação, uma grande ruptura das relações. Então, o pedagogo, ele se torna mais do que um professor que vai transferir conhecimento. Ele é, muitas vezes, a pessoa que está mais próxima daquela criança, daquele indivíduo, durante muito tempo da sua vida. Então, é muito importante como está preparado esse profissional para atuar nesse momento de desafios em que nós vivenciamos. E o que é educação emocional? Essa proposta não está, na verdade, diretamente na disciplina de vocês, mas ela está diretamente relacionada às nossas vidas. E o que seria educação emocional? Como nós lidamos com as emoções? A educação emocional, ela está diretamente ligada ao estudo de relação do indivíduo sobre as suas emoções, que pode ser considerada como crescimento emotivo e intelectual do ser humano. Então, nós estamos falando anteriormente que a dificuldade do pedagogo de transferir conhecimento para uma sociedade que vem fragmentada, de ruptura de relações, de contexto cultural, e, no entanto, como está também esse pedagogo? Porque nós sabemos que não é apenas um profissional, mas somos seres humanos. Então, como estamos lidando com as nossas próprias emoções? Então, a educação emocional, ela está diretamente ligada à inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vem na última década sendo abordada em todos os segmentos, em todas as profissões. Os grandes profissionais, os profissionais que ficam no mercado, são os profissionais que conseguem compreender, dimensionar e trabalhar em si a inteligência emocional. Então, precisamos estar preparados emocionalmente para lidar com a emoção do outro. A nossa educação, o nosso processo educativo, ele nos prepara para isso. A pedagogia, ela nos prepara para isso. Como eu posso educar e preparar o outro se eu não consigo estar preparado, educado e bem comigo mesmo? Então, é uma análise, uma reflexão de como eu consigo passar algo se eu não tenho isso bem definido em mim, enquanto ser humano. Então, a educação emocional, ela parte desse pressuposto, dessa conexão, desse desenvolvimento de emoções para uma construção intelectual, emocional nesse indivíduo. Então, se faz necessário o desenvolvimento de habilidades que permitam aprender novas maneiras de agir a partir do entendimento com emoções. Aí, nós nos perguntamos, mas como funciona isso? Né? Como funciona isso? Teoricamente, chega a ser algo tranquilo de ser dito, mas na prática, como funciona? Então, a educação, ela precisa ser uma educação, como fala Paulo Freire, libertadora. Como afirma grandes escritores, como Edgar Morin, que fala sobre pensamento complexo, como Marci Gadot, que fala sobre educar para a sustentabilidade. Seria muito importante se vocês, durante o período que vocês estão cursando a faculdade, vocês conseguissem ler. Existe um livro fantástico do Marci Gadot, que é o Educar. Fala nessa contextualização do seu livro para educar para os sentimentos. Então, o pedagogo, ele precisa estar preparado para educar para os sentimentos, educar para uma cidadania planetária, educar para a sustentabilidade. Quando nós falamos, não apenas nos remete à questão ambiental. Nós estamos muitas vezes equivocados quando pensamos em sustentabilidade, só lembramos no aspecto ambiental, mas não. Sustentabilidade vem de quê? Sustentar-se. Sustentar-se, base, pilares
na área ambiental, na área social, na área educacional e principalmente na área emocional. Então, que é a parte nossa humana. Então, desde o meu contexto, desde quando eu buscava a conclusão da faculdade de Direito, como falei anteriormente para vocês, eu também sou advogada, mas a docência sempre foi minha grande paixão. Então, eu me especializei na área da educação com essa proposta, de ressignificar a educação. A conclusão do meu curso, na verdade, foi diferente. Enquanto os meus colegas estavam falando das leis objetivas, eu estava falando da educação jurídica, da importância de formar juristas, advogados, juízes, promotores com construção de valores morais e éticos. Não adianta apenas ser um professor universitário de curso de Direito e transferir um conhecimento técnico se eu não consigo transmitir um conhecimento humano. E isso também é para a pedagogia, principalmente. Vocês atuam em diversas áreas, formam diversos profissionais, e é importante que vocês consigam transferir esse desenvolvimento humano. Então, se faz necessário o desenvolvimento de habilidades que permitem aprender novas maneiras de agir. Educação emocional como um processo de desenvolvimento de habilidades nos relacionamentos interpessoais, daí a importância de trabalhar educação emocional nas escolas. Também trabalho com a mediação de conflitos, que é uma educação para a sustentabilidade. Então, estou desenvolvendo projetos nas escolas com a mediação escolar. E o que seria isso? A partir do processo de mediação escolar, nós transferimos para tanto os educadores como para as crianças a capacidade de trabalhar suas emoções. Então, todos nós temos conflito. Diariamente nós temos conflitos. Mas os conflitos, eles não são um problema. O problema é como nós lidamos com esses conflitos. E é importante, inclusive, estar sendo inserida nas matrizes curriculares a mediação de conflitos, porque a educação ela precisa ser pautada nessa percepção, porque os educadores são mediadores, eles são constantemente mediadores. Então é importante a formação de professores mediadores dentro das escolas. Então, a partir do momento que é inserido o processo da mediação dentro da escola ou fora da escola, eu trabalho tanto com a mediação escolar, como a mediação fora do ambiente escolar, com a mediação judicial, extrajudicial. Então, o que é isso que eu pratico, na verdade, além de justiça? É educação. É educação jurídica. É uma educação que eu consigo possibilitar às pessoas uma equalização, uma conscientização das suas ações. Então, não adianta apenas existir leis se eu não tenho a consciência de me transformar socialmente como indivíduo, como ser humano. Então, a escola ela é basilar. Então, desde a base da escola, ele vai formando crianças mais conscientes, crianças reflexivas, vai transformando uma cultura de paz. Aí são chamados a construção de círculos de paz. E se esse processo ele é construído dentro do ambiente escolar, ele pode ser levado fora. Então, é onde entra a nossa disciplina, a educação não formal. Por que não trabalhar a mediação de conflitos em comunidades? Já estamos trabalhando também em algumas comunidades do Crato, a educação de conflitos naquele contexto. É onde nós vamos fazer o quê? A contextualização do que Freire fala, a praxis. Nós estamos trazendo nosso conhecimento, nesse caso, jurídico, educacional, social, psicológico, muitas vezes, quando a gente trabalha com as emoções, para aquela comunidade. Então, a educação, vocês percebem que ela extrapola várias áreas. Então, ela não está apenas inserida no contexto metodológico do processo educativo com base nas diretrizes de ensino, mas ela vai além disso. Então, para Gadot, a educação é um processo contínuo e fundamental. A humanização e a socialização do indivíduo.
Então, a educação emocional, ela é o conjunto de habilidades necessárias ao ser humano para compreender, gerenciar e expressar os valores e aspectos sociais e emocionais da vida. Permite o manejo bem-sucedido de tarefas da vida, tais como formação de relacionamentos, solução de problemas do dia a dia, adaptação às complexas demandas, às exigências do crescimento e do desenvolvimento. Então, acredito que a partir dessa transformação basilar, nós conseguimos construir, de fato, seres humanos mais éticos, conseguimos construir resgate de valores, conseguimos, de fato, transformar um contexto social. E eu gostaria de finalizar com vocês mais uma reflexão. Nós estaremos em tutoria posteriormente, onde eu gostaria de sistematizar, eu gostaria de trazer para vocês uma contextualização reflexiva. Conto com a presença de todos vocês. Nesse momento nós teremos a possibilidade aí online, ao vivo, da gente conversar e debater todas essas indagações que eu fiz, todas essas reflexões que eu instiguei que vocês fizessem. E eu gostaria de finalizar com essa frase: o educador se eterniza em cada ser que educa. Paulo Freire. Que vocês, futuros pedagogos, consigam ser educadores, que vocês consigam construir uma sociedade mais livre, justa e solidária, que vocês consigam, de fato, transformar a educação. Eu conto com vocês. Obrigada.